Por causa da incerteza por conta do coronavírus, muita gente está com medo sobre os rumos da economia. E como os brasileiros já passaram aí por situações muito complicadas por causa da inflação, sabe como é que é, né? O medo aparece. Quem tinha caderneta de poupança na época do Plano Collor perdeu o dinheiro. E agora? Como é que fica a economia? Quem esclarece algumas dúvidas pra gente é especialista em finanças pessoais, Graziele Delgado. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. A gente que agradece trazer essas informações importantíssimas, né? Grazi, você também recebeu muitas dúvidas, né, nas suas redes sociais, tudo, sobre isso. E aí, pode confiscar poupança de novo? Não pode? Como é que tá a economia agora que tá todo mundo meio com medo aí de uma quebradeira? Eu acho que a primeira coisa a se esclarecer é que o que houve no Plano Collor não foi um confisco da poupança, né? Ninguém pegou o dinheiro que estava na poupança para colocar em qualquer outro lugar. O que houve naquela época é que os saques da poupança foram congelados como uma estratégia de desaquecimento da economia. Precisava segurar um pouco o consumo, né? Porque a inflação estava disparada, né? E chegou a 3 dígitos, né? Era algo bem desesperador para a época. E nós temos até hoje esse medo, nós temos hoje pessoas que ainda estocam produtos em casa por ser um resquício, uma herança dessa época. Mas o que aconteceu é que foi congelado e aí as pessoas não podiam sacar. Quando as pessoas puderam sacar de novo seu dinheiro, ele não foi reajustado na inflação. E aí, como era uma inflação muito alta, ficou essa ideia de que roubaram o meu dinheiro, mas não é isso, né? Na verdade, ninguém colocou a mão naquele dinheiro. Ele só não foi um erro não reajustá-lo, mas ele não foi reajustado segundo a inflação. Então, não houve um confisco, houve um congelamento. E houve perda para quem tinha dinheiro guardado, né? E houve perda para quem ficou lá, porque aí foi desvalorizado. Agora, na atual circunstância, você que tem esse olho voltado para a economia, existe algum risco? Não existe? Como é que está essa situação? Nós temos muitos outros recursos ainda que podem ser estratégicos para ser colocado na economia. Porque qual é a intenção do governo agora? É que a população continue consumindo, porque nós já tivemos quedas drásticas no comércio, né, por conta do coronavírus, da falta de circulação de pessoas. Então, para as empresas não quebrarem ou menos empresas quebrarem, né, na verdade, para tentar apaziguar um pouco tudo isso e para tentar evitar um período pós-pandemia que seja uma crise econômica muito grave, o governo está aí fazendo estratégias de injetar dinheiro na economia. Mas nenhum governo tem como objetivo não pagar os seus tributos. Então, nem é interessante para o governo deixar de pagar as pessoas, confiscar dinheiro, congelar nada. A ideia é que nós temos ainda outros recursos, como FGTS, PIS, PASEP, que tem ali um número volumoso de dinheiro e que ainda pode ser usado como estratégia, ao invés de recorrer às aplicações das pessoas, né? Seja na poupança ou nos tesouros diretos, nos outros ativos. Esse valor que o governo está disponibilizando para as pessoas que não estão tendo fonte de renda, esse valor vem de onde? Esse valor, o Guedes foi tirando, ele fez uma injeção de dinheiro na economia, tem uma parte de dinheiro que chama custódia, que era dos bancos, ele pegou uma parte dessa custódia, diminuiu essa custódia para os bancos poderem fazer os empréstimos. Então, na verdade, houve toda uma arquitetura interna para a gente conseguir um pouco de FGTS. Então, foi pegando um pouquinho de cada lugar para conseguir injetar, mas ainda há recursos para se fazer isso. Então, esse congelamento dos outros ativos seria o último caso, assim, se não tivesse mais para onde correr. A gente percebe que a inflação já deu uma subidinha, né? Tem aí uns dados que não estão muito favoráveis, mas ainda nada assustador, né? Na verdade, nos 2 últimos meses, a gente passou por uma deflação, que é a diminuição da inflação, né? Ao contrário, ao invés dos preços subirem, os preços diminuíram um pouco, mas isso se deu porque as pessoas deixaram de consumir, estão consumindo menos. Nós não ganhamos poder de compra, nossa moeda não está comprando mais do que antes, né? Isso só ocorreu por causa da diminuição da demanda. Diminuir a demanda tem um impacto na inflação. Esse valor do dólar, esse câmbio altíssimo, interfere de alguma forma nisso tudo? Pode prejudicar muito? Não, porque o país tem reservas em dólar, né? O que acontece prejudica para quem tinha viagens programadas, para quem tinha
alguns investimentos em dólar, talvez teve que comprar no momento que não era adequado, que está muito alto, né? Mas esse câmbio, ele vem por causa que a Selic abaixou. A Selic abaixar quer dizer que está dizendo para o consumidor, olha, continue consumindo. Nós estamos te dando juros mais favoráveis para você continuar consumindo, que é também parte dessa estratégia de continuar movendo a máquina da economia. E aí o que acontece? Como eu tenho uma injeção de real, é aquela história, alta oferta, cai o preço. Então, muito real no mercado, muita moeda real no mercado, cai um pouquinho o preço e aí fica mais desvalorizado em relação ao dólar. Ainda mais que quando a Selic cai, o Brasil ele fica menos atrativo para os investidores estrangeiros. Porque vamos pensar, o investidor estrangeiro coloca dinheiro num país subdesenvolvido como nós porque tem boas rentabilidades. Se a rentabilidade estiver baixa ou estiver comparável a países desenvolvidos, por que eu, investidor, vou colocar o meu dinheiro num lugar tão arriscado se eu posso ter rentabilidades parecidas em um país que não tem esse risco? Então, se o investidor vê essa rentabilidade cair, ele tira o dólar daqui. E isso tudo impacta nesse preço do câmbio. Agora, para pessoas comuns como a gente, né? O pessoal que está aguardando um pouquinho ou que às vezes está precisando desse dinheiro, é legal deixar tudo bem equilibrado nesse momento. Sim, não é um momento de grandes gastos, como a gente já falou em outros programas, né? É um momento de segurar o máximo possível, porque não sabemos quantos meses teremos ainda, né? Quanto tempo isso tudo vai ficar paralisado. E então, quanto mais caixa, quanto mais reserva nesse momento, melhor. Quem tem dinheiro parado na poupança e tem medo de perder dinheiro, precisa trocar de lugar, porque a poupança hoje tem um rendimento negativo. Mas, Grazi, eu tô vendo lá que todo mês aumenta um pouquinho o meu dinheiro. Tudo bem, mas como a gente tem a inflação, a gente tem o rendimento real da poupança, que tem que descontar a inflação. E quando a gente desconta a inflação, está negativo, quer dizer que você perde poder de compra. O poder de compra é a nossa capacidade de adquirir bens com a nossa moeda. Então, se seu dinheiro está lá na poupança, mesmo que ele está aumentando um pouquinho todos os meses, você está perdendo esse poder de compra. Daqui a um tempo, quando você for sacar, você não vai comprar as mesmas coisas que você compraria hoje. Então, o ideal é que essas reservas as pessoas procurem por investimentos que tenham alta liquidez, que eu posso resgatar a qualquer momento, e que paguem pelo menos os 100% do CDI, que a gente diz, que é o investimento que vence a inflação, que consegue te garantir esse poder de compra. Que tem alguns investimentos que você poderia citar para as pessoas procurarem de repente, para ficar mais fácil? Hoje, as opções mais fáceis são os bancos digitais, que é manter o dinheiro nas contas de bancos digitais, como Nubank e Inter, né? São bancos que têm conseguido pagar esse 100% do CDI diariamente e você tem o resgate fácil. Mas a gente tem, por exemplo, o Tesouro IPCA, que por mais que tenha imposto de renda incidindo, se você for resgatar para mais de 30 dias, se ficar lá quietinho para mais de 30 dias, já compensa mesmo pagando imposto do que você deixar na poupança, né? A gente tem outros fundos de investimento, fundos DI, então existem algumas possibilidades. O importante é que a pessoa procure duas características: alta liquidez, que é poder resgatar a qualquer momento, e pagar 100% do CDI para te proteger da inflação. Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.